Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós vamos mergulhar com profundidade, reverência e autoridade espiritual no Salmo 23. E eu declaro desde já, este não é um texto para ser apenas recitado. É uma palavra para ser crida, vivida e declarada. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17. Então, enquanto você ouve, algo está sendo estabelecido dentro de você. Enquanto você ouve, a sua mente está sendo alinhada ao governo do céu. Enquanto você ouve, o seu espírito é fortalecido para caminhar em vitória. Nós não estamos aqui para construir um discurso baseado em opinião. Nós estamos aqui para expor a Escritura e concordar com ela. Porque o nosso fundamento é está escrito. E quando está escrito, está decretado. E quando está decretado, o inferno não tem voto, não tem poder de veto, não tem autoridade final. A palavra de Deus não volta vazia, como está escrito em Isaías 55:11. Ela prospera naquilo para que foi enviada. E hoje, o Salmo 23 será enviado como flecha de luz para estabelecer provisão, direção, cura, proteção e honra. Eu quero que você entenda o contexto. O Salmo 23 é atribuído a Davi, um homem que foi pastor antes de ser rei. Davi conhece o campo, conhece o rebanho, conhece o perigo e conhece a responsabilidade do pastor. Ele não está escrevendo fantasia, ele está falando a partir de uma realidade que ele viveu e ele está revelando uma realidade maior. O Deus vivo pastoreia o seu povo e quando Deus pastoreia, não existe abandono. Quando Deus pastoreia, não existe perda definitiva. Quando Deus pastoreia, não existe destino quebrado. Existe propósito, existe direção e existe vitória. Então, vamos ao texto. E eu quero que você acompanhe no Espírito, porque nós vamos atravessar a Bíblia inteira, conectando esta revelação. O Salmo começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Preste atenção na primeira palavra, o Senhor. Em muitas traduções, quando aparece Senhor em letras maiúsculas, é uma maneira de indicar o nome da aliança no hebraico. O Deus que se revela, o Deus que firma pactos, o Deus que cumpre promessas. E Davi não diz, o Senhor é um pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Isso é pessoal, isso é aliança, isso é posição espiritual. É uma confissão que estabelece jurisdição. Eu pertenço ao pastoreio de Deus. Agora, quando Davi diz pastor, ele está dizendo, Deus é aquele que guia, alimenta, defende, corrige, cura e conduz até o destino. A ovelha não foi feita para vencer sozinha. A ovelha não tem garras, não tem presas, não tem proteção natural. A segurança da ovelha é a presença do pastor. Então, espiritualmente, essa frase está dizendo, eu não dependo da minha força para me preservar, eu dependo da fidelidade do meu pastor. E isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Porque é melhor ser ovelha nas mãos do pastor do que ser forte e estar sozinho na selva. E então vem a consequência, nada me faltará. Isso é decreto do reino. Isso é uma sentença espiritual, e isso não é arrogância, isso é fé no caráter de Deus. Isso conversa com o que Jesus ensinou em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está ensinando ansiedade, Jesus está ensinando prioridade. Quando o reino é primeiro, o acréscimo é inevitável. Isso também conversa com Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O suprimento não é segundo o seu controle, é segundo as riquezas dele. Não é segundo o que a terra decide, é segundo a glória. Agora eu quero que você ore comigo com autoridade, sem mendigar, porque filho não mendiga a promessa, filho reivindica a promessa pela fé. Pai, em nome de Jesus,
Eu declaro o que está escrito em Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu rejeito toda mentalidade de escassez. Eu rejeito todo medo do amanhã. Eu rejeito toda palavra de derrota. E eu declaro que a minha fonte é o Deus vivo. Eu recebo o suprimento do céu. Eu recebo portas abertas. Eu recebo provisão santa. Eu recebo estratégias do alto. Porque está escrito em Filipenses 4:19 que o meu Deus suprirá. Eu me submeto ao governo do pastor e eu ativo abundância com propósito, em nome de Jesus. Agora avançamos para o versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Aqui existe uma revelação. Deus não é apenas o pastor que te faz caminhar. Ele é o pastor que também te faz descansar. Deitar-me faz é linguagem de autoridade. Deus tem poder de tirar você do estado de inquietação e colocar você no lugar de nutrição. E verdes pastos falam de alimento, de sustento, de vida. No contexto das terras de Israel, verdes pastos não são óbvios em toda parte. Muitas regiões são secas, pedregosas. E pasto verde é algo que o pastor encontra porque ele conhece o caminho. Isso significa que Deus conhece fontes de provisão que você não enxerga. Deus enxerga caminhos que você não mapeou. Deus enxerga soluções que ainda não entraram no seu horizonte. E águas tranquilas falam de paz. Paz, na Escritura, não é só ausência de barulho, é a ordem de Deus por dentro. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou." João 14:27. E Paulo declara: "A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Então, essas águas tranquilas são águas onde a alma bebe sem medo, sem turbulência, sem contaminação. Deus não te alimenta com confusão. Deus te guia com mansidão. E mansidão aqui não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. É Deus conduzindo você com firmeza e paz. E agora nós ativamos isso. Pai, em nome de Jesus, conforme está escrito em Salmo 23, 2, eu recebo verdes pastos de provisão e águas tranquilas de paz. Eu declaro que toda inquietação cai por terra. Eu declaro que a minha mente será guardada pela paz de Deus, conforme Filipenses 4:7. Eu recebo descanso santo, eu recebo direção clara, eu declaro que não andarei perdido, porque o Senhor me guia. Eu renuncio ao desespero e eu recebo a mansidão do pastor, conduzindo meus passos, em nome de Jesus. O versículo 3 diz: "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Salmo 23, 3. Aqui nós entramos numa camada profunda. Deus não cuida apenas do externo, Deus cuida do interno. A alma é a sede de pensamentos, emoções e decisões. E Davi diz: "Refrigera a minha alma", ou seja, restaura, renova, traz de volta ao estado correto. Deus é especialista em restauração. O inimigo trabalha para fragmentar. Deus trabalha para alinhar. O inimigo tenta confundir identidade. Deus estabelece identidade. E isso conversa com Provérbios 4:23. "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Deus toca a fonte para mudar o fluxo e guia-me pelas veredas da justiça. Significa, Ele não só me restaura, Ele me coloca no caminho certo. Veredas são caminhos definidos. Deus não te conduz por improviso. Deus não te conduz por sorte. Deus te conduz por caminho. Isso se conecta com Provérbios 3, 5, 6. "Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas." Quando Deus endireita, Ele tira o torto. Ele remove o desvio. Ele livra das armadilhas. Também se conecta com Salmo 37, 23. "Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor." Passo confirmado é passo seguro. E a expressão
por amor do seu nome. É uma explosão de autoridade. Davi está dizendo: Deus faz isso por causa do caráter dele. Deus não é fiel porque nós merecemos. Deus é fiel porque Ele é fiel. Deus honra a sua palavra porque Ele vela pela sua palavra para cumprir, como está escrito em Jeremias 1:12. Então a sua restauração e a sua direção não são um acaso. São fruto do compromisso de Deus com o seu próprio nome. Vamos ativar isso. Pai, em nome de Jesus eu declaro: refrigera a minha alma, conforme está escrito em Salmo 23:3. Eu recebo cura de pensamentos, eu recebo cura de memórias, eu recebo restauração de emoções. Eu declaro que o Senhor endireita as minhas veredas, conforme Provérbios 3:5-6. Eu rejeito atalhos que parecem vantajosos, mas são laços do inimigo. Eu declaro que meus passos são confirmados pelo Senhor. Eu ativo discernimento, eu ativo obediência, eu ativo santidade com alegria e eu declaro: o nome do Senhor será honrado através da minha vida, em nome de Jesus. Agora chegamos a um dos trechos mais fortes da Bíblia e eu quero que você ouça como decreto de coragem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Repare, Davi não nega o vale. A fé bíblica não é negação, a fé bíblica é governo. Ele reconhece que existe um vale, mas ele declara quem governa no vale, e ele chama de sombra da morte. Sombra não é substância, é projeção. Sombra assusta, mas sombra não tem autoridade para dominar quem está sob a luz de Deus. E ele declara: não temerei mal algum. Não é tentarei não temer, é uma decisão espiritual. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqui Davi muda a forma de falar. Ele começa falando: o Senhor é, e no vale ele passa a falar: tu estás. No vale, a intimidade aumenta. No vale, a presença se torna mais real. Isso ecoa promessas poderosas. Deus disse a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. E Jesus sela isso no Novo Testamento: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Então não é poesia, é aliança. E a tua vara e o teu cajado me consolam é linguagem de pastor. A vara fala de defesa contra o predador. O cajado fala de direção e resgate. Deus não te consola com pena. Deus te consola com proteção e direção. Deus não te consola te deixando fraco. Deus te consola te fazendo seguro. Isso se conecta com Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso se conecta também com João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o cumprimento perfeito do pastor do Salmo 23. E ele declara: ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Isso é segurança do reino. Agora ore comigo com linguagem de autoridade, porque o medo não é trono. O medo é invasor, e invasor é expulso. Pai, em nome de Jesus eu declaro o que está escrito em Salmo 23:4. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu declaro que toda sombra cai diante da luz de Cristo. Eu ativo proteção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu corpo e sobre o meu caminho. Eu declaro que os anjos do Senhor estão em operação, conforme Salmo 91:11, guardando minhas entradas e minhas saídas. Eu declaro que toda arma forjada contra mim não prosperará, conforme Isaías 54:17. Eu declaro que nenhuma sentença do inferno prevalece, porque a presença do Senhor está comigo. Eu recebo coragem, ousadia e firmeza em nome de Jesus. E agora eu quero ampliar a compreensão do vale com outra conexão bíblica. Em Êxodo 14, o povo está entre o mar e o exército de Faraó. Isso é um vale, é um lugar de pressão.
Mas Deus abre caminho onde não havia caminho, e a palavra declara que o Senhor pelejou por Israel. Isso mostra um padrão. O pastor não te abandona em terreno difícil. O pastor manifesta poder em terreno difícil. E em 2 Reis 6, 16, 17, quando Eliseu diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus abre os olhos do moço para ver os exércitos do céu. Isso é a realidade do vale. Existe uma dimensão invisível que governa. O pastor está no controle. Agora avançamos para o versículo 5, e aqui a linguagem é de honra e governo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Isso é extraordinário. Deus não apenas te livra, Deus te honra. Deus não apenas te preserva, Deus te celebra. Preparas uma mesa. Mesa fala de comunhão, pacto, provisão e honra. No mundo bíblico, comer à mesa era sinal de aliança. Jesus, por exemplo, estabelece a nova aliança à mesa, na ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas 22 e 20. Mesa é lugar de pacto. E observe o cenário: na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão presentes, mas não são protagonistas. Eles assistem, mas não decidem. Eles observam, mas não interrompem. Isso é governo. Isso se conecta com Colossenses 1,13, que diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem foi transportado não vive mais sob domínio do antigo Senhor. O inimigo pode gritar, mas não tem documento de posse. Quem tem é o pastor. Unges a minha cabeça com óleo. Unção é separação e capacitação. No Antigo Testamento, o óleo era sinal de consagração. Sacerdotes eram ungidos, reis eram ungidos. Davi foi ungido em 1 Samuel 16, 13. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Unção fala de marca, de identidade espiritual, de autoridade. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Isso significa que há cargas que não caem por conversa, caem por unção. Há prisões que não abrem por esforço humano, abrem por unção. Há amarras que não se desfazem por explicação, se desfazem por poder. E o meu cálice transborda. Deus não é Deus de migalhas. Deus é Deus de transbordo. E transbordo não é desperdício. Transbordo é sinal de fonte abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E Paulo declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Transbordo significa que o que Deus coloca em você vai alcançar outros. Deus te abençoa e te transforma em canal. Agora nós vamos ativar mesa, unção e transbordo em oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o que está escrito em Salmo 23, 5. O Senhor prepara uma mesa para mim. Eu declaro honra do céu. Eu declaro vindicação divina. Eu declaro que o Senhor me levanta acima de toda oposição. Eu recebo unção fresca sobre a minha cabeça e eu declaro que todo jugo é despedaçado, conforme Isaías 10, 27. Eu ordeno que toda cadeia espiritual se rompa, toda opressão se quebre, toda confusão seja dissipada. Eu declaro transbordo de paz, transbordo de provisão, transbordo de saúde, transbordo de sabedoria, transbordo de favor. Eu declaro que a minha vida será testemunho vivo do poder de Deus, em nome de Jesus. Agora, eu quero expandir mesa com um paralelo do tabernáculo, porque a Bíblia é uma só história. Em Êxodo 25:30, Deus ordena que haja a mesa dos pães da proposição diante dele continuamente. Aquela mesa falava de sustento, de presença, de aliança. Era o sinal de que Deus sustenta o seu povo. Quando Davi diz, preparas uma mesa, ele está falando de um Deus que sustenta e mantém. E em Cristo, isso se torna ainda mais glorioso.
Jesus se apresenta como o pão da vida em João 6,35. Quem se alimenta do pão do céu não vive de migalhas espirituais, vive de sustento do alto. E agora perceba, a mesa é na presença dos inimigos. Isso não é só comida, é autoridade. É Deus dizendo: eu te sustento onde tentaram te derrubar. Eu te honro onde tentaram te humilhar. Isso é coerente com o padrão de José. Aquilo que os irmãos fizeram para o mal, Deus tornou para o bem, como está escrito em Gênesis 50:20. É coerente com o padrão do Calvário. A cruz, que parecia derrota, se torna triunfo. E a Bíblia declara que Cristo despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. O inferno assistiu o banquete da redenção. O inimigo viu, mas não pôde impedir. Agora chegamos ao versículo 6. E aqui o Salmo sela destino, continuidade e certeza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23:6. A palavra certamente é o selo. Não é talvez, não é quem sabe, é certamente. Isso é fé bíblica, convicção fundamentada no caráter de Deus. E note o que Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão. Ele não diz, eu correrei atrás. Ele diz, elas me seguirão. O céu te persegue com favor. O céu te persegue com graça. O céu te alcança com misericórdia. Bondade é favor. Misericórdia é compaixão que restaura. E todos os dias significa continuidade. Não é só no culto. Não é só quando você se sente forte. Não é só quando o cenário é favorável. Todos os dias. Isso se conecta com Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todo dia tem misericórdia renovada. Todo dia tem bondade em operação. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fala de presença contínua. Casa do Senhor é mais do que endereço físico. É comunhão, é governo, é vida no altar, é intimidade. Davi expressa esse desejo em Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E Jesus amplia essa promessa em João 14:2-3, falando das moradas do Pai. Ou seja, o pastor não te conduz apenas para vitórias temporais. Ele te conduz para destino eterno, para presença contínua, para comunhão sem fim. Agora nós vamos selar isso em oração com autoridade, porque as promessas não são enfeite, são herança. Pai, em nome de Jesus eu declaro o que está escrito em Salmo 23:6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu declaro que o favor do Senhor abre portas diante de mim. Eu declaro que a misericórdia do Senhor me levanta e me sustenta. Eu recebo constância, eu recebo estabilidade, eu recebo firmeza de propósito. Eu declaro que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu declaro longevidade com propósito. Eu declaro vida abundante em Cristo, conforme João 10:10. Eu declaro que minha história será marcada pela presença de Deus e não por medo. Eu declaro que minha casa será marcada pela paz de Deus e não por confusão. Eu declaro que minha jornada será marcada por direção e não por perda, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. E agora eu quero consolidar este Salmo 23, conectando com toda a narrativa bíblica para você entender a autoridade do que está sendo declarado. No Gênesis, Deus se revela como provedor. Ele provê para Adão e Eva antes mesmo deles perceberem necessidade. Ele provê para Abraão no monte, quando Abraão declara, o Senhor proverá, e Deus dá o cordeiro em lugar de Isaque. Gênesis 22:14. Isso é linguagem de pastor. Deus vê antes, Deus provê antes,
Deus prepara antes. No Êxodo, Deus guia o povo com coluna de nuvem e fogo. Êxodo 13, 21, 22. Isso é pastor, guia de dia, guia de noite. No deserto, Deus dá maná. Êxodo 16, 4. Isso é pastor, alimento diário. Deus dá água da rocha. Êxodo 17, 6. Isso é pastor, águas em lugar improvável. Deus vence inimigos e abre caminhos. Isso é pastor, vara que defende, cajado que conduz. Nos Salmos, essa imagem se intensifica. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Salmo 144, 1. Perceba, é sempre governo, sempre autoridade, sempre vitória. Nos profetas, Deus promete pastorear seu povo com fidelidade, como em Ezequiel 34:15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E isso aponta para Cristo. Nos evangelhos, Jesus se apresenta como bom pastor, João 10:11. E diz que suas ovelhas conhecem a sua voz, João 10:27. Isso significa que o Salmo 23 não é apenas antigo, é plenamente vivo em Jesus. E nas cartas, Paulo declara que nós reinamos em vida por meio de Cristo, Romanos 5:17. E no Apocalipse, a promessa final é que o Cordeiro pastoreará e guiará as fontes de águas vivas, Apocalipse 7:17. Observe, até no fim da história, a linguagem permanece. Deus como pastor conduzindo seu povo à plenitude. Então, o Salmo 23 é um mapa do reino. Agora, como texto de ativação, eu quero que você ouça estas declarações fundamentadas no Está Escrito, como se fossem decretos sobre a sua casa. O Senhor é meu pastor, portanto, eu não estou desgovernado. O Senhor é meu pastor, portanto eu não estou exposto. O Senhor é meu pastor, portanto eu não estou sem direção. O Senhor é meu pastor, portanto eu não estou sem sustento. O Senhor é meu pastor, portanto eu não estou abandonado. O Senhor é meu pastor, portanto eu não estou à mercê do inimigo. Eu posso passar por vales, mas eu passo com presença. Eu posso enfrentar oposição, mas eu vivo com mesa. Eu posso ver inimigos, mas eu vivo com honra. Eu posso receber unção, e com unção jugos caem. Eu posso transbordar, e com transbordo eu abençoo. E agora eu vou orar de forma mais extensa, usando cada versículo como base para declarar milagre e proteção. E eu quero que você concorde em fé. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta vida: o Senhor é o pastor dela. Eu declaro que toda confusão cessa, porque o pastor guia. Eu declaro que toda falta é confrontada, porque o pastor provê. Eu declaro que todo ataque recua, porque o pastor defende. Eu declaro que toda ferida é tratada, porque o pastor cura. Eu declaro que toda ansiedade cai, porque o pastor conduz a águas tranquilas. Eu declaro que toda alma quebrada é restaurada, porque está escrito: refrigera a minha alma, em Salmo 23, 3. Eu declaro que esta pessoa será guiada por veredas de justiça. Eu declaro alinhamento de decisões. Eu declaro portas certas se abrindo e portas erradas se fechando. Eu declaro livramento de emboscadas. Eu declaro discernimento para reconhecer a voz do bom pastor, conforme João 10, 27. Eu declaro que o vale não será lugar de medo, será lugar de testemunho. Eu declaro que no vale a presença se manifesta. Eu declaro que a vara do Senhor afasta o predador. Eu declaro que o cajado do Senhor resgata e reposiciona. Eu declaro mesa na presença dos inimigos. Eu declaro honra onde houve oposição. Eu declaro vindicação onde houve injustiça. Eu declaro que a unção vem sobre a cabeça e todo jugo se despedaça, conforme Isaías 10, 27. Eu declaro transbordo, transbordo de sabedoria, transbordo de provisão, transbordo de cura, transbordo de paz. Eu declaro que a bondade e a misericórdia seguirão esta vida todos os dias.
Eu declaro que a casa dela será marcada pela presença de Deus. Eu declaro que a alegria do Senhor será força, conforme Neemias 8:10. Eu declaro que a paz de Cristo governará o coração, conforme Colossenses 3:15. Eu declaro que a palavra será lâmpada para os pés e luz para o caminho, conforme Salmos 119, 105. Eu declaro vitória, porque está escrito, em nome de Jesus. E agora, para consolidar sua fé, eu quero voltar ao início e reforçar a essência. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não está dizendo que não haverá desafios. Ele está dizendo que não haverá falta de pastor. E onde não falta pastor, não falta direção. Onde não falta pastor, não falta provisão. Onde não falta pastor, não falta proteção. Onde não falta pastor, não falta correção. Onde não falta pastor, não falta cura. Onde não falta pastor, não falta destino. Então, eu encerro este roteiro declarando sobre você. Você pertence ao pastor. Você ouve a voz do pastor. Você anda com o pastor. Você é sustentado pelo pastor. Você é protegido pelo pastor. Você é honrado pelo pastor. E o fim da sua história é habitar na presença do Senhor por longos dias, porque está escrito. Esse está escrito, está firmado, em nome de Jesus, amém.